Graça e paz a todos. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 15. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Notem que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Ele não foi levado ao deserto pelo diabo, e sim pelo Espírito Santo. Era uma preparação, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Foi tentado, mas o diabo não conseguiu. Não comeu nada durante esses dias. E ao fim deles teve fome. Jesus estava em carne, sangue, osso. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então, o diabo está vendo a necessidade. O diabo está olhando para cada um de vocês também e está vendo a fraqueza de vocês que estão no momento. Seja ele qual for. Jesus estava naquele momento com fome. E o diabo sabia disso. E veio a tentação. A mesma coisa nós, diante dos nossos problemas. No casamento, o que o diabo vai falar para vocês? As setas malignas. Que nada, você ainda é jovem. Procura outra pessoa lá. Ele não quer nem saber de você, ele falou que não te ama. Muitas das vezes ele está até com outra pessoa. Olha lá no Instagram como eles estão felizes. Dá uma olhadinha no Instagram, dá uma olhadinha lá no Facebook. Você vai ver como eles estão felizes. E você que nem um trouxa aí. Arranja outra pessoa. Coloca ciúme nele. Então, meus amados, o diabo o tempo todo faz isso. E o pior, o diabo está infiltrado nas igrejas. Nas igrejas, onde a gente vê o quê? Pastores dizendo que ele tem seu livre arbítrio. Ele resolveu escolher formar uma outra família. Mas pastor, Deus não odeia o divórcio? Sim, Deus odeia. Mas ele não. Ele fez a obra do pai dele, que é o diabo. Ele se divorciou. E você está livre para casar com quem quiser. Então, esses pastores, eles são usados pelo diabo. Porque eles são filhos do diabo, para falar isso. Muitas pessoas falam: meu Wellington, você não pode ser tão assim, falar com uma pessoa do diabo. Amados, eu não falo por mim mesmo, não. A palavra diz: se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. E podemos ler isso, mostrar na Bíblia, para vocês saberem que eu não estou colocando as minhas doutrinas. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículos 8 ao 10. Tem outros versículos que falam sobre a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Então é uma prática. Não é algo momentâneo, que todos nós somos pecadores. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para que Jesus se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Se divorciar. Mas o Wellington, não foi eu quem quis o divórcio, foi meu marido. Ele saiu, fiquei. Sim, mas em Lucas 16, 18 diz o quê? O homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outra comete adultério. E quem casa com uma divorciada comete adultério junto com ela. A divorciada, ela não quis o divórcio, mas ela não deixa de ser uma divorciada. E quem se casar com ela também vai cometer adultério. Mas vocês preferem escutar o pai de vocês, que é o diabo, que é o pastor que está pregando ao contrário. Repetindo, tá? Quem comete o pecado é do diabo, quem pratica. Porque o diabo peca desde o princípio. Pois para isto, o Filho de Deus se manifestou, Jesus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Continuando, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, não pratica o pecado. Porque a sua semente permanece nele, que é o Espírito Santo. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus, é do diabo. Então, meus amados, se vocês estão escutando o pastor de vocês falarem: não, você foi a largada, você foi a que sofreu o adultério,
por se o marido te largou, ou a sua esposa te largou porque traiu, você é uma divorciada, não, mas você tem direito de se casar de novo. Isso são palavras dos filhos do diabo. Eu não tenho medo de falar isso. Eu falo isso com total certeza, tá? Eu tenho respaldo bíblico para falar isso. E vamos lá. Continuando aqui, ó. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, que é no versículo 4. 5. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. Foi o diabo que levou Jesus no lugar alto. Olha o poder do diabo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Olha o que o diabo falou para Jesus. Ele mostrou poder, que ele levou Jesus a um lugar bem alto. E quis despertar em Jesus a cobiça. Tudo isso eu te darei se me adorares, porque eu tenho autoridade para te dar esse poder, porque esse poder também foi me dado. Amados, vocês não têm que temer o diabo, não. Vocês não têm que temer o homem, não. Por isso que o apóstolo Paulo falou que aqueles que são nascidos de Deus, eles olham as coisas de cima e não das de baixo. Eles olham de Deus e não abaixo de Deus, que estão os potestades, que estão os seres humanos. Vocês não têm que temer Satanás, diabo, ser humano. Vocês têm que temer o Senhor, porque Ele é Criador, Ele não é criatura. Deus é poder. Satanás só faz aquilo o que Deus permite. Estudem o livro de Jó, que vocês vão ver. Se Deus não permitir que toque em ninguém, não vai permitir. Vocês têm que entender, meus amados, que Deus levou vocês ao deserto. Foi Deus que levaram vocês ao deserto. Justamente para poder colocar vocês à prova, para forjar vocês. E continuando aqui, o diabo levou ao lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Continuando. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, porque Ele é o Senhor. Vocês não têm que adorar ninguém, a pastor, a teólogo, a denominação religiosa. Vocês não têm que adorar ninguém, ao seu cônjuge, ninguém, somente a Deus. Por isso que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Isso aí são para aqueles que falam que a Bíblia não fala de predestinação, que predestinação é coisa do diabo, que a gente tem livre-arbítrio. Meus amados, ninguém perde salvação. Primeiro que ninguém perde aquilo que nunca teve. Tá bom? Você é um liberto em Cristo, você vai chegar até a glorificação. Porque o Espírito Santo habita em vocês. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos dá bom ânimo até a glorificação. Não tem como. Só que quem tem o Espírito de Deus, quem é um eleito de Deus, quem é predestinado, vocês que não gostam de usar essa palavra, mas isso é bíblico. Vocês que são predestinados à salvação, vocês não vão colocar à prova o Senhor, o seu Deus. Essa é a diferença. Continuando. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo cansou. O diabo deixou até uma ocasião oportuna. E no versículo 14 e 15 diz assim, para terminar. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Olha só, depois que Jesus ficou esses 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, pelo poder que Deus deu ao diabo para tentar Jesus, Deus dá poder ao diabo para tentar a cada um de nós, meus amados. E por toda aquela região se espalhou a sua fama.
ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Assim é o deserto para cada um de nós. Nós estamos sendo moldados, forjados, assim como o crisol purifica a prata, assim como o fogo purifica o ouro, assim como as provações purificam os filhos de Deus. Todos nós teremos provações na nossa vida, todo eleito de Deus terá provações. Mesmo quando o cônjuge de vocês voltarem, continuarão tendo provações no casamento, mesmo com ele com vocês. Eu escuto tanta barbaridade, pessoas falando assim nesses canais de restauração. Você tem que saber quando vocês têm que receber o cônjuge de vocês. Aí muitas das vezes o cônjuge retorna para o deserto. Aí, receberam errado. Amados, para de seguir essas heresias. Jesus falou, se você não perdoar o próximo, o pecado de vocês também não serão perdoados. Aí a gente escuta muitas pessoas falando o quê? Eu perdoo, mas não sou obrigado a conviver. Realmente, você não é obrigado a conviver com a pessoa que você perdoou. Mas você sendo marido, o seu marido ou a sua esposa, vocês têm sim. Vocês são obrigados a conviver, vocês são uma só carne. Então, terão aflições no casamento. Isso é óbvio. É óbvio que vocês terão aflições. Por isso que eu falo para vocês. O mundo não é... Enquanto estivermos vivos aqui, o mundo não é uma novela final feliz. Não, o final feliz só vai ser na glória com o Senhor. Não falou que a nossa luta não é contra a carne, e sim nas regiões celestiais? E as nossas promessas são celestiais. A terrena é só o caminhar do deserto. É só o caminhar. Para isso, Deus levou sim cada um de nós aqui ao deserto, para nos forjar. Como fez com Jesus. Se fez com Jesus, não vai fazer com a gente por quê? Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, depois que veio do deserto. Ficou preparado para fazer toda a obra dele. Tanto é que o diabo deixou até uma ocasião oportuna. Jesus já estava preparado. Assim é cada um de nós. Agora, só vai crer, não no que eu falei. Eu não falei da minha palavra, eu li a Bíblia aqui para vocês. Só vai crer quem é filho de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus vão entrar por aqui, ou então às vezes vão até crer, amanhã já não vão estar crendo de novo. Tá? E outra coisa, para terminar, os que são filhos de Deus realmente estudam a Bíblia, tá? Me perdoe falar isso para vocês, mas eu não consigo crer que quem é realmente um filho de Deus não está nem aí de estudar a Bíblia. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.